Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Você, amante da palavra de Deus, apaixonado pelas Escrituras, nós estamos iniciando hoje via YouTube a nossa escola bíblica Mevan, escola bíblica que iniciamos presencialmente há cerca de 3 semanas e devido à pandemia, algumas restrições aqui no estado de Santa Catarina, então nós estamos compartilhando algumas aulas via YouTube. E eu quero convidar você a ficar comigo e estudar a palavra de Deus. Entendemos que a igreja precisa se alimentar, a igreja precisa crescer no conhecimento da palavra e estamos aqui para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós vamos iniciar esse estudo bíblico orando, falando com Deus, pedindo que o Senhor nos dê direção e que aquilo que Ele tem para nós, não passe desapercebido, que aquilo que está no coração dEle possa, de fato, vir de encontro aos nossos corações. Paizinho querido e santo, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e consagramos a Ti, ó Deus, esse momento. Consagramos a Ti essa aula, consagramos a Ti, Senhor, a escola, nesse dia, nessa manhã, e pedimos que o Senhor venha falar conosco. Sabemos que o Teu coração, ele pulsa de amor, ele pulsa de ensinamento por nós. E tudo que nós te pedimos é que de fato o Teu coração venha de encontro aos nossos corações. Nós estamos atentos, estamos com os nossos ouvidos abertos e pedimos, Senhor, toma o controle e faz o Teu querer através da Tua palavra em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, você que ainda não conhece o nosso projeto, nós já no ano de 2020 começamos a conversar em relação à necessidade da igreja conhecer as Escrituras, estudar a palavra de Deus, E a gente vinha conversando sobre a possibilidade de, pela manhã, nos domingos, reativar, aquilo que nós conhecíamos tão bem nos anos 90, principalmente, que era a escola bíblica dominical. E a gente foi conversando, foi desenvolvendo e finalmente no mês de fevereiro agora de 2021 nós iniciamos então a escola bíblica Mevan para toda a igreja e posteriormente para classes específicas. Uma classe de princípios bíblicos para quem está chegando, quem vai entender a questão dos fundamentos, e uma classe para lideranças, além de uma classe também para a igreja no geral. Nós iniciamos falando sobre a perca, da busca pela palavra de Deus ao longo da história da igreja. Como a igreja começou, como ela se desenvolveu e como ao longo dos séculos, a palavra de Deus foi deixada em segundo plano. As pessoas começaram a acreditar em algumas tradições, alguns concílios e muitas coisas que até mesmo não condiziam com a palavra de Deus. O povo comum, inclusive, perdeu o acesso. As traduções da Bíblia eram limitadas, muitas vezes em alguns idiomas que as pessoas não tinham acesso. E finalmente, com a reforma protestante, algumas traduções foram reativadas e começou-se a pregar então a necessidade de a igreja, de uma maneira geral, conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus ali em torno do ano de 1700 a 1800, um século conhecido como Grande Avivamento, começou-se mais uma vez a ser explorada e a igreja passou por um processo de crescimento pela palavra de Deus mais uma vez. Então, irmãos, a gente entendeu essa parte histórica e explicou em relação à importância das Escrituras. Trouxemos um estudo que deixa de uma maneira bem clara que as Escrituras elas são inspiradas por Deus, que os autores eles foram inspirados pelo Senhor. Nós entendemos, como ela foi escrita, o período que ela foi escrita, quantos livros, possuem nela, e a importância da igreja não somente ouvir a pregação, mas ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e continuar estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos avançar um pouco, Nós chegamos até o entendimento de que toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela tem um assunto central, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o assunto de toda a Bíblia. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, cristologia,
o estudo sobre Cristo, especificamente sobre Cristo. Mas antes de nós chegarmos a esse ponto, nós precisamos entrar num conceito importante para a igreja. E nós, como Igreja Mevan, aqui na cidade de Criciúma, nós cremos na Trindade, né? Nós cremos que Deus é um só, que subsiste em 3 pessoas. E nós queremos trazer, então, nessa manhã, uma explicação detalhada, uma explicação à luz das Escrituras em relação à Trindade, até para que você possa ficar esclarecido e algumas arestas também venham ser aparadas em relação a esse tema. Então, Trindade é o nosso tema dessa manhã. Primeiramente, eu quero falar da visão histórica da Trindade. Alguns dizem que ela nasceu de uma especulação filosófica, do platonismo ou da religião pagã, e foi introduzida no seio da igreja por Constantino no Concílio de Nicéia. Na verdade, não. Foram as próprias declarações de Cristo como Deus que progressivamente ocasionaram na consciência cristã o questionamento da pluralidade de Deus único e, portanto, fez nascer a teologia trinitária. Embora o termo não apareça na Bíblia, há evidências de que o conceito é biblicamente apoiado, e se não o fosse, o testemunho das Escrituras, a igreja teria pouca motivação, necessidade ou desejo de desenvolver uma doutrina. Eu quero ler uma frase aqui também de Atanásio de Alexandria. Ele diz assim, explicando a Trindade: uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Qual o Pai, tal o Filho, qual também o Espírito Santo, eterno o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, não são 3 eternos, mas um único eterno. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todavia não há 3 deuses, porém um único Deus. Então são alguns termos de difícil entendimento. E por que é difícil? Quando a gente fala de Deus e dos seus mistérios, nós não estamos falando de algo dessa terra, que alcance a nossa compreensão, o nosso entendimento. Nós estamos falando de algo eterno, de algo dos céus, que foge ao nosso entendimento. É difícil a gente dizer assim, Deus ele coexiste em 3 pessoas, mas na sua essência ele é um só. É um pouco confuso. Então, através dessa aula, a gente vai tentar explicar que, de fato, nós, como igreja, acreditamos num só Deus, mas que ele atua em 3 pessoas. Alguns textos da palavra de Deus vão nos trazer esse entendimento, e como eu falei, né, a nossa intenção não é especular a respeito desse assunto, mas é trazer a palavra de Deus e ver o que está escrito na palavra de Deus em relação a esse tema. A combinação dos nomes de Deus no plural com os verbos no singular sugerem uma unidade plural. Aí a gente vai puxar um pouquinho para o hebraico, os nomes de Deus no hebraico, El, Ela, Elohá e Adoni, são nomes singulares. E tem alguns nomes usados, inclusive, no Antigo Testamento, como Elohim, Adonai e Eloeno, que são nomes plurais. O termo El, para designar o nome de Deus, aparece 258 vezes na Bíblia. Ela, 95 vezes. E Elohá, 58 vezes. Já Elohim, que é o nome plural de Deus, é usado cerca de 2.600 vezes para Deus ou deuses. Elohim é o substantivo que mais aparece no Antigo Testamento, 2.350 vezes. Trata-se de um nome genérico para Deus e é empregado 930 vezes em combinação com Yahvé. Interessante é que em muitos casos Elohim aparece com o verbo no singular. Aqui é importante. Agora você vai entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Primeiro versículo da palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No texto original, no hebraico, literalmente diz, no princípio, literal, no princípio, deuses criou os céus e a terra. O substantivo, nesse caso, deuses, está no plural. O verbo
no caso criou, está no singular. Então, presta atenção nisso. Quando a referência é a deuses falsos, que são muitos, é usado o verbo no plural. Mas com relação a Deus e Yahvé, que é um, usa-se no singular. Quando ele fala deuses criou, o hebraico está nos dando o entendimento de um Deus plural, mas que é um só, tem uma só essência. E deve, então, o cristianismo, ou naquele tempo ali no Antigo Testamento, o judaísmo, empregar o culto a um Deus só, o monoteísmo. Então é importante a gente perceber essa questão do hebraico na palavra de Deus. Deus usado no plural com o verbo no singular, o que nos faz entender então que Deus é um só, mas ele coexiste em três pessoas. Isso está na Bíblia. Gênesis 1:1 é uma prova, o nome de Deus utilizado no plural, seguido do verbo no singular, o que demonstra a natureza de Deus então sendo plural. A comunicação de Deus também através das Escrituras. Um texto bem conhecido em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha só que interessante. E disse Deus, olha só, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que Deus ele está dizendo, nós vamos fazer o homem conforme a nossa. Que nossa? Aqui é uma das provas no Antigo Testamento ainda, porque muitas vezes a gente encontra a Trindade muito clara no Novo, mas será que está no Velho Testamento? Será que não é uma doutrina nova? Não é. Perceba que quando Deus ele vai criar o homem, ele não diz, eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Outro texto, 3:22, Gênesis 3:22. Anote para você acompanhar. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha só, é como um de nós. Nós quem? De quem que ele está falando? Né? Logicamente ele está falando de mais pessoas dessa divindade. O homem é como um de nós. Agora Gênesis capítulo 11, versículo 7, olha só. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis 11, 7, desçamos. Não era um só que ia descer, não está falando no singular, eu vou descer e confundir as línguas. Não, desçamos e confundamos as línguas. Mais uma vez utilizado no plural, falando de uma essência só, uma divindade só, mas que coexistem mais pessoas, não uma só. São provas bíblicas logo no primeiro livro da palavra de Deus. Outro texto, Isaías capítulo 6, para a gente não ficar somente no Gênesis, versículo 8. Depois disso, olha só, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Um texto conhecido. Mais uma vez ele não diz, quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? É a divindade falando. É a divindade sendo revelada como alguém plural, dando continuidade. Existe também algumas referências, como por exemplo, Provérbios 8, versículo 22, ela fala da sabedoria como sendo uma pessoa. Eu só vou ler aqui o versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. O 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio e antes do começo da terra. Aqui está falando da sabedoria como uma pessoa. E essa pessoa, ela estava com Deus desde o princípio, desde as obras mais antigas. E essa pessoa, quando a gente vai estudar a palavra de Deus no Novo, combinando com o Novo, nós percebemos que está se referindo a Cristo. Se você quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30,
data ou declara a sabedoria como sendo o nosso Cristo. Algumas referências também, falando do anjo do Senhor lá no Antigo Testamento. Alguém que foi adorado, alguém que foi reverenciado como Deus, mas não era o próprio Deus. Deus enviara o anjo do Senhor. E a gente vai especular também, teologicamente, de que o anjo do Senhor se refere às manifestações de Cristo, de Jesus Cristo, já no Antigo Testamento. Podemos falar do Messias, Isaías capítulo 9, versículo 6, quando vai profetizar sobre o Messias, ele também não está falando de uma divindade que virá como sendo o próprio Deus Pai que nós professamos hoje, mas como sendo alguém diferente. Olha só, porque um menino nos nasceu, Isaías 9,6, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa figura do Messias já é declarada no Antigo Testamento aqui como Deus, como o Pai da eternidade, alguém que sempre existiu, mas que não era o próprio Deus, alguém distinto, dentro dessa ideia de que Deus ele é plural. Um outro texto, Miqueias capítulo 5, mais uma vez falando sobre o Messias, capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mais uma vez está falando de um Messias que viria sobre Israel, mas que já existia desde quando? Desde sempre, sempre existiu. Poderíamos falar de Salmos 110, versículo 1, fala da eternidade também do Messias. Temos ali o Espírito Divino, Salmos 104, versículo 30. Vamos achar aqui rapidinho. Diz assim, ó: envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. Um outro texto para combinar com esse, e na minha opinião uma das revelações mais claras no Antigo Testamento em relação à Trindade, Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Olha só, Cristo falando: chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. É um texto que deixa muito nítido a presença dos três: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso no Velho Testamento. Então, para a gente entender um pouquinho em relação a esse conceito, como eu falei, não é um conceito tão simples de se entender, não é um conceito fácil para que a gente discorra, mas eu quero passar para você alguns entendimentos em relação à Trindade. A doutrina da Trindade afirma que há um único Deus em essência, existente eternamente em três pessoas distintas e coiguais, manifestas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O termo pessoa, no tocante à Trindade, não subentende a individualidade limitada das pessoas humanas, mas afirma o relacionamento pessoal dentro da deidade trina e una. Então, assim, interessante. Quando nós falamos da Trindade, nós falamos sim de três pessoas. Nós não estamos falando de uma pessoa que se manifesta de maneiras diversas. Se manifesta no Pai, se manifesta no Filho e se manifesta no Espírito Santo. Não. Nós estamos falando sim de três pessoas distintas. Mas são três pessoas que concordam em tudo. Elas têm atuações diferentes, o campo de atuação delas é diferente, mas a essência dela, o que elas pensam, é igual, é a mesma coisa. Não há divergência dentro da Trindade, mas ela coexiste em três pessoas. Uma outra parte importante aqui, ó. Havia lá no início da igreja um movimento chamado arianismo, que foi propagado por um homem chamado Ário.
Então realizou-se o concílio de Nicéia, e ali ficou decidido que o Filho é da mesma essência do Pai. Ficou decidido por quê? Porque eles entenderam, por meio das Escrituras, de que nós devemos adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como sendo Deus. Um dos principais opositores ali de Ario, Atanásio, ele declarou: existe então uma trindade santa e completa que confessamos como Deus, em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual não contém nada estranho ou externo mesclado consigo mesmo, nem é composto de um que cria e de outro que foi criado, pois todos são criadores, possui uma só essência em sua natureza indivisível, sendo sua atividade uma. O Pai faz tudo através do Verbo, que é Jesus, e no Espírito. Logo, a unidade no Santo Triuno é preservada. Assim, um só Deus é pregado na igreja, conforme Efésios 4:6, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É uma trindade não apenas no nome e na maneira de falar, mas em verdade e em realidade. Então, assim, às vezes alguns segmentos da nossa fé cristã vai dizer que a doutrina da trindade, ela vem dizer que há 3 deuses. Não é isso. Isso eu quero deixar claro para os irmãos. Nós não estamos falando de 3 deuses distintos aqui. Nós estamos falando de um só Deus. Nós estamos falando de somente uma essência divina, que coexiste em 3 pessoas. O Novo Testamento, de maneira perfeita e clara, ele vai deixar para nós alguns elementos que provam essas pessoas se relacionando no mesmo momento em 3 pessoas distintas. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 16, olha só, Mateus 3,16. E sendo Jesus uma pessoa, batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus, e viu o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, segunda pessoa. Jesus estava ali, corporeamente, sendo batizado, desce o Espírito Santo em forma de pomba, segunda pessoa, a mesma manifestação no mesmo lugar em pessoas distintas. E eis que uma voz dos céus, terceira pessoa, eis que uma voz dos céus, 3. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Claramente, no mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo instante, 3 pessoas manifestas. Um sendo batizado, um descendo e outro falando. Você observa claramente aqui 3 pessoas distintas. Logo, não podemos afirmar que Deus ele se manifesta de várias formas, mas é uma só pessoa. Não. Ele coexiste em 3 pessoas, biblicamente falando. Um outro texto, quando nós falamos do batismo nas águas, Jesus ensinou em Mateus 28:19, para nós batizarmos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um outro texto, a bênção apostólica usada no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam em todos vós. Mais uma vez uma manifestação tripla, a bênção tripla de Deus por meio das 3 pessoas. Nós podemos falar aqui de 1 Pedro, se referindo à obra da salvação, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 também, versículo 1 e 2, que nos diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência, olha só, de Deus Pai, 1, santificação do Espírito, 2, para obediência à aspersão do sangue de Jesus, graça e paz os sejam multiplicadas. Então ele fala que ele é apóstolo de Jesus, fala dos eleitos segundo a presciência de Deus Pai e a santificação do Espírito Santo. Logo, mais uma vez, nós estamos falando biblicamente, à luz das Escrituras, de 3 pessoas. Um texto também
muito claro e objetivo, 1 João 5,7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, Deus Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Interessante, né? Olha só, muitas vezes, até mesmo olhando lá para o livro de João 17, algumas pessoas vão usar algumas referências de que Jesus diz: eu e o Pai somos um, né? Como que dizendo assim, não, é a mesma pessoa. O próprio Jesus falou, aqui em 1 João 5,7, a mesma coisa. Ele está falando que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. Mas no mesmo João 17, ele diz para a igreja que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Agora, um exercício bem fácil. A igreja de Cristo reunida ali em 100 pessoas, eles são uma pessoa só? Uma pessoa só, uma dentro da outra? Não, são várias pessoas. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está falando de unidade. Nós pensamos a mesma coisa. Nós temos a mesma essência. Nós somos a mesma divindade, mas coexiste em 3 pessoas. Quando ele diz para a igreja, sejam um, ele não está dizendo, entra um dentro do outro, seja uma pessoa só. Não, ele está dizendo, tenham unidade no pensamento, na ação, no amor, em tudo, hajam em unidade. Isso é importante. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os 3, eles agem em unidade. É muito importante a gente frisar isso para que você possa entender essa questão acerca da Trindade. Existe então, irmãos, hoje, como eu falei anteriormente, um pensamento de que alguns cristãos professam 3 deuses. Não. Mais uma vez eu refuto essa ideia, esse pensamento, esse entendimento e deixo muito claro para os irmãos entender. Nós cremos em um só Deus. Nós cremos em uma só divindade. E essa divindade, ela coexiste eternamente em 3 pessoas. Eternamente porque eles sempre existiram. Eles não foram criados. Mas como pode Deus não ser criado? Como eu falei, quando nós falamos de Deus e de sua eternidade, Salmos diz que ele é de eternidade a eternidade. Ou seja, ele sempre existiu. Nós estamos falando algo que foge da nossa compreensão, que foge do nosso entendimento. Quando ele vem nos ensinar a respeito de unidade, por que ele nos ensina a respeito de unidade? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles andam em unidade. Eles têm uma mesma essência, eles pensam a mesma coisa, todavia a forma de atuação deles é diferente. E deixando claro esse texto do batismo de Jesus, né? Para a gente não esquecer. A palavra de Deus, ela é muito tranquila e clara quando ela fala para nós desse Deus manifestado de maneira tripla no batismo de Jesus. Amém? Então, irmãos, é o que nós gostaríamos de passar nesse momento para você, refletir, e que você possa analisar esses versículos da palavra de Deus. O nosso estudo, ele não para por aqui, a escola bíblica, ela não para por aqui. Agora passamos para a parte das dúvidas, né? Você que tem dúvida em relação a esse tema, você tem liberdade para nos enviar, né? Nós estaremos deixando aí o nosso WhatsApp no link e estaremos à disposição, né? Para te trazer respostas, para te trazer os textos bíblicos da palavra de Deus, para que você possa compreender em relação à Trindade. Amém? Você que tem vindo conosco, que de repente não crê dessa forma, né, e gostaria de sentar e conversar um pouquinho mais a respeito, nós estamos à disposição para falar do nosso único Deus. Amém? Quero convidar você também, você que gostaria de ofertar, né, no Ministério Mevan. Nós vamos deixar as contas aqui embaixo para que você possa ter acesso, o QR Code, e você pode estar então abençoando essa obra, abençoando esse ministério, para que a palavra de Deus ela continue sendo propagada, esse lugar continue funcionando e mais pessoas possam ser abençoadas por meio da palavra de Deus. Nós vamos então entregar esse estudo ao Senhor com uma oração e você fica à vontade para nos enviar as dúvidas que você tiver a respeito desse tema. Paizinho santo e querido, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te damos graça
Senhor mesmo nos ensinou que quando nós orássemos deveríamos orar no nome de Jesus. Então, Senhor, nós sabemos que já estamos falando de duas pessoas. Oramos ao Pai no nome de Jesus. E a Tua palavra mesmo nos ensina, Deus, que o Teu Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes não sabemos nem como orar. Mais uma vez, a revelação da Trindade por meio da Tua palavra. Nós vemos o Teu Filho Jesus Cristo ainda deixando uma promessa de que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria o Seu Espírito Santo. Mais uma vez, revelando que existe um Deus que age em três pessoas. Nós Te adoramos, Pai, pela revelação da Tua palavra e pedimos que os irmãos venham ter clareza em relação a esse tema e que possamos cada dia mais crescer no conhecimento, sempre por meio da Tua palavra e não dos nossos achismos, Deus, em nome de Jesus. Amém.